De um modo geral, a função do marketing, seja ele voltado para a medicina ou não, é identificar, analisar e atender as necessidades, os desejos e as expectativas de um determinado mercado. Porém, no marketing médico, a gente vê a coisa mais associada ao marketing pessoal, ao marketing de relacionamento, do que aquele tipo de marketing de serviço, produto ou empresarial que existem em outras atividades. Para o médico, ele está vinculado diretamente à imagem do profissional. É por isso que as pessoas gostam até de se referir ao profissional como o meu médico. Elas não falam da marca, do consultório ou da clínica, elas falam meu médico. É muito pessoal o relacionamento. A percepção que as pessoas têm da medicina mudou radicalmente nos últimos anos. De uma atividade que tinha como função principal curar doenças, salvar vidas, a medicina passou a ser vista pelo cliente como uma função para agregar valor, saúde e beleza à vida, e não simplesmente para curar doenças e salvar vidas. A expectativa de vida aumenta à medida que a medicina avança, e isso faz com que as pessoas procurem um médico para aproveitar com qualidade esses anos de vida que estão ganhando. Hoje, com os avanços do saneamento, educação, vacina, qualidade de alimentos, tecnologia, economia do país, tudo isso tem trazido uma expectativa de vida maior como resultado, como consequência disso. A primeira coisa que o médico deve observar na hora de pensar em modo marketing, ou seja, identificar, analisar e atender necessidades, desejos e expectativas, é ele saber que ele não existe apenas como um profissional procurado em casos de doença, mas ele deve se transformar literalmente num profissional de saúde, não num profissional de doença, como normalmente a gente estava acostumado a enxergar. É isso que o cliente procura hoje. E cada vez mais ele vai procurar isso à medida que a sociedade no qual ele está inserido vai se sofisticando. A preocupação do cliente hoje não se limita às necessidades básicas de cura e sobrevivência. O cliente sofisticado, de maior renda principalmente, e no Brasil essa camada da população está aumentando, ele busca por um diferencial que inclua também tecnologia, atendimento e principalmente uma experiência de satisfação. O médico precisa criar isso no atendimento, uma experiência de satisfação para o seu cliente. Se eu não souber enxergar o que é satisfação, do modo como o cliente enxerga, eu não vou saber qual é a imagem que eu devo passar para o meu cliente. E se eu não entender que relacionamento com o cliente é criar um sentimento de dívida nele, eu não vou conseguir entender também a essência do relacionamento que encanta e que retém o cliente. É claro que nenhuma atividade profissional é uma atividade beneficente, mas é uma troca que envolve ganho monetário por parte do profissional. Porém, se este ganho vier por meio de clientes satisfeitos, além de atender às minhas necessidades como profissional, eu serei capaz de construir algo que é muito importante hoje, numa era de conectividade, que são os testemunhos pessoais de satisfação. Qualquer pessoa que passe por uma experiência boa vai compartilhar essa experiência nas redes sociais, com os amigos, com os vizinhos, e cabe ao médico transformar a sua atividade em uma fonte de satisfação para os seus clientes. Falando claramente, o médico precisa dar ao seu cliente assunto para ele conversar nas rodas cibernéticas, é mais ou menos isso. Se o médico olhar para si mesmo, ele vai perder de vista aquele que é quem deve dar o compasso na sua atividade, como provedor de satisfação. Entenda que nada disso muda a medicina. Nada. A atividade do médico continua a mesma. Ele vai continuar sendo o alicerce, a medicina como um todo, né, o alicerce da atividade do médico. Mas o cliente está tão interessado em medicina hoje quanto você está interessado em motores quando você leva o carro na oficina. Ou seja, você não quer nem saber o que mora debaixo ali do capô do seu carro. Você quer apenas voltar a ter o prazer de viajar sem ter problemas, sem ter dificuldades e percalços na viagem. Quando o médico coloca o seu foco no cliente e vai mais além, isto é, adota o próprio foco do cliente para enxergar a sua relação com o médico, aí ele passa a compreender o que é um processo de marketing. Por exemplo, ninguém gosta de ser tratado com displicência. Portanto, cabe ao médico dar um tratamento digno àquela pessoa que será o portador da sua imagem, o portador da sua competência mundo afora.
Esse é um comportamento que deve ser construído, não é de uma hora para outra, não. E ele inclui também a seleção e o treinamento de pessoas, ou das pessoas que trabalham com o médico, que trabalham com o profissional, no atendimento, etc. Ninguém gosta de passar horas numa sala de espera, porque cabe ao médico organizar a sua agenda, manter o cliente o mínimo de tempo possível esperando. Então são coisinhas simples assim que ele precisa ter muita atenção. Por que isso é tão crítico hoje? Bem, pense em quantas vezes é possível você enviar torpedos ou twittar durante uma longa e aborrecida espera por atendimento na sala de um consultório. Aí você vai ter uma ideia do que pode acontecer se o seu cliente resolver contar para 1000 amigas ou amigos onde está naquele momento, o que está fazendo e como está se sentindo. Muita gente vai ficar sabendo. A primeira ferramenta do marketing médico é o bom senso. A capacidade de analisar as pessoas e atendê-las segundo seus desejos e expectativas é a chave para um bom marketing médico. É claro que para isso, para que isso aconteça, o profissional precisa, antes de ter construído a sua bagagem de conhecimento, tem que montar primeiro toda uma infraestrutura de atendimento, tem que ter investido pesado em tecnologia, dependendo da área em que ele atua, em decoração até do ambiente. Ele tem que investir na criação de um momento especial para o seu cliente, de um momento diferente, de uma experiência de satisfação. Isso envolve tudo aquilo que cerca o seu atendimento. Mas, como acontece com os serviços de água, esgoto, eletricidade, gás, coleta de lixo numa cidade, os quais esses serviços que a gente só repara quando eles faltam, depois de construída uma infraestrutura, é preciso pensar em como comunicar toda essa capacidade de forma a ser compreendida pelo cliente. É preciso o médico saber traduzir isso em termos de atendimento de expectativas do cliente. Fica claro aí que as ferramentas mais importantes do marketing médico são as ferramentas de inteligência e comunicação, desde que essas estejam totalmente afiadas e calibradas para uma boa compreensão do cliente. O foco do médico, ele deve ser regulado pelo olhar do cliente, não pelo olhar do médico. O ortopedista pode dizer ao cliente que ele não vai perder a perna, mas o que o cliente gostaria de ouvir é que vai voltar a dançar. É assim que funciona. A fonoaudióloga, que oferece ao cliente um aparelho auditivo, ainda não percebeu que ele não quer aparelho. Ele quer voltar a ter um relacionamento saudável e uma boa comunicação com a esposa. O geriatra pode estar preocupado em aumentar os anos de vida de um cliente, enquanto que naquele balãozinho que tem do pensamento em cima da cabeça do cliente, ele está tentando imaginar como aproveitar esses anos adicionais de vida. Ele tem por certo que vai ter esses anos adicionais. A escolha de uma assessoria ou uma consultoria é importante para o médico, porém, infelizmente, nem toda assessoria virá dotada de inteligência de marketing. Existe um ditado que diz que o martelo enxerga tudo com cabeça de prego, e assim é também no mundo profissional. Uma agência de propaganda vai achar que o médico precisa de propaganda. Uma assessoria de imprensa vai logo receitar um bom relacionamento com a mídia. E uma designer de interiores para sua clínica vai dar o veredito final dela. Os clientes estão descontentes porque o consultório precisa ser remodelado. O melhor mesmo é ter uma assessoria de marketing, que vai pensar no planejamento, na organização do espaço, no treinamento do médico, no treinamento da equipe, que é muito importante, porque a sua equipe é o primeiro contato que o seu cliente tem com o consultório. Vai pensar na comunicação oral, na comunicação visual, na comunicação virtual do médico, em cada detalhe desse pacote todo que é o marketing médico. Outro dia eu vi um documentário sobre um jogador de futebol americano que contratou um assessor de relacionamento com a mídia, porque o seu jeito rude tinha lhe custado uma má fama nos veículos de comunicação. Dá para imaginar um esportista cuja atividade antigamente se resumia a técnica, treino e desempenho em campo, precisar hoje passar por um media training, aprender a se vestir, desenvolver capacidade oratória e tantas outras atividades que estão anos-luz
do esporte propriamente dito. Dá para imaginar uma coisa dessa? A questão é que hoje o esportista não joga para si. Ele joga para toda uma cadeia de negócios com as quais ele mantém uma certa simbiose. O médico já não pode mais pensar que atua de modo isolado hoje, mas o cliente que chegou até ele pode ter sido indicado por outro profissional e talvez saia dali para uma bateria de exames e diagnósticos que vai envolver um monte de profissionais também, clínicas, hospitais e tudo isso. Toda ação de marketing do médico deverá também levar em conta o impacto positivo ou negativo que ela irá ter em toda a cadeia na qual a sua atividade está inserida. O médico jovem e em boa forma, ele pode se valer da sua aparência até para conquistar clientes para um segmento no qual um profissional idoso e obeso teria dificuldade para competir. Como hoje a estética também passou a fazer parte das atividades médicas, um bom planejamento do profissional iniciante pode levar em conta esse detalhe na hora de conquistar sua clientela. Além disso, a distância entre as gerações aumentou muito nos últimos anos. E isso faz com que um profissional jovem seja visto pelo público jovem como mais acessível e capaz de entender os problemas e aspirações do cliente jovem. Por outro lado, o médico que tem muitos anos de experiência também pode se valer dessa bagagem e planejar seu marketing de modo a comunicar essa experiência como valor para os seus clientes. Mas é importante que ele construa também uma imagem de coerência com a área onde atua, que é a saúde, obviamente. Um médico que diga a seu cliente que o cigarro vai matá-lo, não passará credibilidade nenhuma, né? Se fizer isso com hálito de nicotina. De um modo geral, o marketing também inclui hoje a coerência e preocupações que não existiam no passado, como preservação do meio ambiente, alimentação natural, recursos renováveis, etc. Hoje os produtos trazem 0% gordura trans na embalagem, né? E o médico precisa apresentar a mesma imagem para o seu cliente, se ele quiser passar uma imagem de confiança. O erro mais comum que um médico comete é tratar marketing como propaganda. Os médicos que fazem propaganda correm o risco não apenas de estarem agindo de forma antiética, mas também de não serem respeitados pelos seus clientes. As pessoas acreditam cada vez menos na propaganda e cada vez mais no testemunho pessoal de clientes satisfeitos. Porque hoje esses testemunhos são acessíveis em qualquer celular, qualquer notepad, qualquer tablet, qualquer coisa. Você hoje consegue saber, você está num lugar, você quer consultar um médico, você procura na internet o nome do médico, você sabe se ele é bom ou ruim, não segundo a sua capacidade técnica, mas segundo o que as pessoas pensam dele. O médico que conseguir criar no cliente um sentimento de satisfação, automaticamente ele irá criar em torno de si uma aura de competência e não vai se preocupar muito em falar de si, em fazer propaganda de si mesmo. Os seus clientes farão esse trabalho e divulgarão o nome do profissional.